Fala galera, estamos de volta à aula de número 13. Da aula de hoje, aula 13 até a aula 20, falaremos um assunto do edital de vocês atribuído à lógica proposicional. Essa é a parte principal do edital de raciocínio lógico de vocês. Por isso que eu deixei essa parte para o final, para que ela ficasse o mais próximo possível do dia do concurso de vocês. Então a partir de hoje estudaremos um assunto chamado de lógica proposicional. É a lógica que vem lá da filosofia. É a lógica das proposições. Esse assunto é chamado lógica proposicional porque tudo que a gente vai estudar aqui é baseado num único conceito, proposição. Então a gente vai passar 8 aulas estudando o conceito de proposição. O que é uma proposição que dá origem à lógica proposicional? Proposição é uma sentença declarativa que só pode ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. Toda sentença declarativa que só puder ser classificada como verdadeira ou como falsa será chamada de proposição. E quando eu digo sentença declarativa, eu estou querendo dizer afirmação. Uma afirmação que só pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Por exemplo, exemplos. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Isso daqui é uma proposição. Por quê? É uma afirmação, e essa afirmação só pode ser verdadeira ou falsa. Então, é uma proposição. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco eu vou discutir se é uma proposição verdadeira ou se é uma proposição falsa. Por enquanto, eu só quero garantir que é uma proposição. É uma afirmação e só pode ser classificada como verdadeira ou falsa. As proposições, a gente costuma dar nome para elas. E normalmente a gente utiliza letras. Chamei essa proposição de proposição P. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Mais uma. Lula é o presidente do Brasil. Isso daqui também é uma proposição. Isso aqui também só pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Aí você está me assistindo, você diz, mas o Lula não é mais presidente, professor. Eu sei. A gente não está discutindo se é verdadeiro ou se é falso. A gente está discutindo se é proposição. A gente está discutindo se essa frase só tem 2 opções na vida, ou ser verdadeira ou ser falsa. Se ela só tiver essas 2 opções, ela é uma proposição. Então eu chamei de proposição que Lula é o presidente do Brasil. 3 mais 5 igual a 73. É uma proposição simbólica. É uma afirmação que diz que 3 somado com 5 dá 73. Também é uma proposição. E sei lá outra, Maria gosta de tomate, também é uma proposição. Perceba que Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, é uma proposição verdadeira. Lula é o presidente do Brasil, é uma proposição falsa. 3 mais 5 igual a 73 é uma proposição falsa. Maria gosta de tomate, é uma proposição verdadeira para a Maria que eu conheço. A Maria que eu conheço gosta de tomate, que vocês conhecem, eu não sei, seria verdadeira para mim a Maria que eu conheço. Algumas vezes, utiliza-se uma notação em forma de símbolo. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, proposição verdadeira. Quer dizer, a proposição P é verdadeira. Eu posso escrever assim, ó. Valor lógico da proposição P é verdade. Proposição P é verdadeira. Proposição do Lula, proposição Q, falsa. Valor lógico da proposição Q, falsidade. 3 mais 5 igual a 73, proposição R, é uma proposição falsa. Valor da proposição R, falso. Então é um jeito de você representar. Então proposição é uma sentença declarativa que só pode ser classificada como verdadeira ou como falsa. Ela só tem essas 2 opções. Tem muitas vezes que o aluno chega nessa parte da minha aula e me diz assim, professor, mas peraí, tudo que eu falo no meu dia a dia só pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Ou seja, qualquer frase vai ser uma proposição. Qualquer frase só pode ser classificado como verdadeiro ou como falso. Não. E aí eu crio esse slide para vocês. Não é proposição quando? Primeiro, interrogações, perguntas, sentenças interrogativas não podem ser classificadas como verdadeiro ou como falso. Que horas são? Como é que você vai classificar isso aqui como verdadeiro ou como falso? Pô, se alguém chega para você e fala, Maria é bonita, você pode olhar e falar, concordo, verdadeiro. Por quê? Maria é bonita é uma proposição. Agora alguém chega para você, olha para tua cara e pergunta, que horas são? Você fala, concordo, verdadeiro. O cara vai achar que você está louco. Não tem como você analisar uma interrogação e dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Perguntas, sentenças interrogativas não são proposição.
2. Exclamações. Exclamações também não são proposição. Que belo carro que você tem. Isso não é uma proposição. Cuidado. Eu dizer o seu carro é belo é uma afirmação. Que belo carro já não é mais uma afirmação, é uma exclamação. Exclamações não podem ser classificadas nem como verdadeiras nem como falsas. Então elas também não são proposição. Terceiro, ordens. Lave a louça. Isso também não é uma proposição, porque é uma ordem. Se o cara te ordenar para fazer alguma coisa, não é uma afirmação que você pode classificar como verdadeiro ou falso. Se eu falar Maria é bonita, você pode dizer verdadeiro, concordo, ou falso, discordo. Agora, lave a louça. Isso é uma ordem, não tem como você classificar em verdadeiro ou falso. Então lembre-se sempre, interrogações, exclamações e ordens não são proposição. Ah, professor, então quer dizer que tem 3 categorias que não são proposição? Não, tem 4. E agora vai entrar a quarta, a mais importante. Por isso que a quarta categoria, que não é proposição, está até de cor diferente. Porque ela é a mais importante. Sentenças abertas são sentenças que têm tudo para ser proposição, mas não são. Quer ver? Ela gosta de tomate. Isso daqui não é uma proposição. Ué, como não? Você acabou de dizer no slide anterior que a proposição Maria gosta de tomate é uma proposição. E agora você diz ela gosta de tomate não é uma proposição? É a mesma coisa, não é? Não é. Cuidado. Quando eu digo Maria gosta de tomate, quem gosta de tomate? Maria. Aí eu pergunto para ela se ela gosta ou se ela não gosta de tomate e analiso se a proposição é verdadeira ou se ela é falsa. Agora, se eu digo ela gosta de tomate, ela quem? Como é que eu vou analisar se é verdadeiro ou se é falso se eu não sei quem é ela? Pense que você está andando na rua e está escrito assim, João come feijão. Você olha, verdade, o João come, eu conheço o João, ele vive comendo feijão na minha frente. Agora, você está andando na rua e aparece pichado no muro, ele come feijão. Você não pode dizer se é verdadeiro ou se é falso, porque você não sabe a quem esse ele se refere. Então perceba que eu troquei o nome próprio por um pronome. Quando eu faço isso, eu deixo de ter uma sentença aberta e passo, eu deixo de ter uma proposição e passo a ter uma sentença aberta. Por quê? A sentença está em aberto. O sujeito está em aberto, eu não sei quem é o sujeito. Por isso que isso não pode ser classificado como proposição. Ok? E pode ser simbólico também. X mais Y é positivo. Como é que eu vou saber se X somado com Y é positivo se eu não sei quem é X e se eu não sei quem é Y? Isso é uma sentença aberta. Então cuidado com isso. Só que daí tem uns alunos que decoram as coisas e acabam se embananando na hora do concurso. O aluno decora. O professor de raciocínio lógico me ensinou que se o enunciado trocar o nome próprio por um pronome, vai deixar de ser proposição e vai passar a ser sentença aberta. Aí o aluno decora isso e vai para a prova. A FCC, que é uma das maiores bancas do Brasil, cobrou uma questão assim uma vez. Eles colocaram uma tirinha de jornal, aquelas tirinhas de jornal lá. No primeiro quadrinho tinha 2 cachorros conversando. No segundo quadrinho tinha um cara passando de bicicleta do outro lado da rua e os 2 cachorros estavam olhando o cara passar de bicicleta. Aí tinha um balãozinho de fala num dos cachorros e no balãozinho estava escrito assim, ele é um grande atleta. Aí a FCC perguntava se a frase que estava no balãozinho, ele é um grande atleta, se era ou se não era proposição. Aí o aluno que decorou fala, não é. O professor de raciocínio lógico me ensinou que se trocar o nome próprio por pronome deixa de ser proposição. Eu não ensinei isso para ninguém. Eu ensinei que se você não souber quem é o sujeito, vai deixar de ser proposição. Quando ele diz ele é um grande atleta, a quem que ele se refere? Ao cara que está passando de bicicleta do outro lado da rua. Então você sabe quem é o sujeito. Por mais que eu esteja utilizando um pronome, é proposição. Agora, se está atacado lá na prova, solto, ele é um grande atleta. Aí não é, porque eu não sei quem é o ele. Então, não é simplesmente o fato de você trocar o nome próprio por um pronome que vai deixar de ser proposição. É o fato de você deixar de saber quem é o sujeito, do sujeito estar em aberto. Por isso que a sentença é chamada de sentença aberta. Cuidado com isso. Numa prova da CESP, uma vez caiu um texto da Veja que falava sobre a presidente Dilma. Dizia lá alguma coisa assim, um texto.
Dilma diz que o Brasil precisa investir mais em educação, ponto. Ela afirma que só com esses investimentos que o Brasil vai crescer no mercado externo, por exemplo. Aí eles pegam a frase, ela afirma que só com esses investimentos o Brasil vai crescer no mercado externo. Aí a CESP perguntou, a frase sublinhada, ela afirma que o Brasil só vai crescer, a frase sublinhada é ou não é uma proposição? Aí o aluno decoreba já vai ficar maluco. Ah, se trocar o nome próprio por pronome não é proposição. É proposição sim, porque o ela faz referência a Dilma do parágrafo anterior. Então a sentença aberta não tem a ver com trocar o pronome, o nome próprio por proposição. Tem a ver com você deixar de saber quem é o sujeito. Às vezes você tem um pronome ali, só que você sabe quem é o sujeito por causa de uma referência em desenho, por causa de uma referência do parágrafo anterior. Por exemplo, se eu estou numa sala, numa turma presencial, vocês estão aqui na sala, me assistindo a minha aula ao vivo, e eu solto uma frase, ele gosta de feijão. É proposição? Não. Agora, se eu aponto para um aluno e falo, ele gosta de feijão, é proposição? Daí é. Porque quem que é o meu sujeito? Aquele cara que eu estou apontando o dedo. Então, cuidado com pegadinhas em cima da discussão que existe, é ou não é proposição com o conceito de sentença aberta. Beleza? Isso é muito importante. E o calo dos concursandos e onde os caras vão tentar apertar vocês é nessa quarta categoria. Sentenças abertas não são proposição, porque você deixa de saber quem é o sujeito. Segue o baile. Classifique em certo ou errado. 1. Há duas proposições no conjunto abaixo. Então ele diz, a CESP é uma prova inteira de certo ou errado. E a CESP diz que tinha duas proposições ali embaixo. Eu tenho 3 frases. Ele diz que dessas 3, 2 são proposição. Vamos ver se a gente concorda ou não concorda? Primeira, o Banco do Brasil foi criado em 1980. Eu não estou perguntando para você se é verdade ou se é mentira. Eu estou perguntando para você se essa frase é ou não é proposição. Claro que é proposição. Eu posso pesquisar no Google e descobrir se é verdade ou se é mentira. É proposição. É uma sentença declarativa, é uma afirmação que só pode ser classificada em verdadeiro ou em falso. Então, é proposição. Segunda, faça seu trabalho corretamente. É proposição? Não. Por que não? Porque é uma ordem. Ordens não são proposição. Então, não é. Não é. E se eu tivesse que escrever o porquê, eu escreveria porque é ordem. Beleza. Então, a segunda aqui não é proposição. Terceira, Manuela tem mais de 40 anos de idade. É proposição. É uma afirmação sobre uma pessoa. Eu sei quem que é o sujeito é a pessoa Manuela. Então, você pode pegar o teu celular, acha o telefone da Manuela e liga para ela. Se ela tiver mais de 40 anos de idade, essa daqui é uma proposição verdadeira. Se ela não tiver, essa aqui é uma proposição falsa. Então, existem duas proposições. E o enunciado diz que haveriam 2. Então, certo. Afirmativa verdadeira. Existem realmente 2 proposições. A segunda não é proposição porque é uma ordem. Segue o baile. Agora um exercício da banca FCC, a famosa Fundação Carlos Chagas. O que eles estão dizendo aí? O que eles estão dizendo nesse belo exercício? Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. A frase que não possui essa característica é... Então ele te deu 5 frases, senhores. Ele te deu exatamente 5 frases. E ele diz que dessas 5 frases, uma delas não tem a característica comum às outras 4. Eu quero saber quem que é essa. Quem que é essa que não tem a característica comum às outras 4? Vamos pensar. A gente acabou de aprender o que é proposição e a gente acabou de aprender o que não é proposição. Que belo dia! É proposição? Não, não é. Então eu vou escrever aqui, ó. Não é A1. Não é. Por que não é proposição? Porque é uma exclamação. É exclamação. Não é proposição. Vou escrever bonitinho, vai. Não é proposição, vírgula.
É exclamação. Então a primeira não era proposição, era uma exclamação. Segunda, um excelente livro de raciocínio lógico. Aí você se pergunta, quem? Quem que é um excelente livro de raciocínio lógico? Você não sabe quem que é o sujeito. Então não é proposição. Por que, professor, que não é? Porque é uma sentença aberta. É aquela quarta categoria. Você não sabe quem que é o sujeito. Não é proposição, é sentença aberta. Terceira, o jogo terminou empatado? É proposição? Não é proposição. Por que não é proposição? Porque é uma pergunta. É pergunta, é interrogação. Quarta, existe vida em outros planetas do universo. Professor, não é proposição porque até hoje ninguém provou se existe ou se não existe. Tá, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo se a frase existe vida em outros planetas do universo só tem duas opções, verdadeiro ou falso. Com certeza, só tem essas duas opções. Ou existe ou não existe. Eu acredito que exista. Então, para mim, é uma proposição verdadeira. Um dia vão provar que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Então, é proposição. É proposição, sim. Última. 5. Escreva uma poesia. É proposição? Não. Escreva uma poesia é uma ordem. Você está dando uma ordem para alguém. Não é. É uma sentença imperativa. Não é proposição. É ordem. Agora olhe para isso. Olhe para isso. O que vocês acham? A frase que não possui essa característica. Ele diz que das 5 frases, 4 possuem uma característica e tem uma que é diferente das outras. Quem que é a diferente? A 4. As outras, 1, 2, 3 e 5, elas possuem a característica de não ser proposição. A única que é diferente delas é a 4, letra D. A 4 possui a característica de não ser proposição. Então é muito importante essa análise que a gente faz nessa aula. De você saber o que é proposição e de você saber que tem 4 categorias que não são proposição. Ordens não são proposição, exclamações não são proposição, perguntas não são proposição e sentenças abertas, quando você deixa de saber quem é o sujeito está em aberto, deixa de ser proposição. Vamos para mais uma. Vamos praticar bastante. Considere as seguintes frases. É verdade que 1 e 2, 1 e 3, quais são sentenças abertas? O que era uma sentença aberta? Sentença aberta era aquele treco que tinha tudo para ser proposição, mas não era, porque você deixa de saber quem é o sujeito. Olha a primeira. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Isso daqui não é proposição. Se fosse Romário foi o melhor jogador do mundo em 2005, aí era uma proposição, porque daí você tinha condições de classificar em verdadeiro ou falso. Como ele diz ele, você não sabe quem que é o ele. Então o seu sujeito está em aberto. Sentença aberta, com certeza. Sentença aberta. Próximo. X mais Y dividido por 5 é um número inteiro. Como é que eu vou saber se x mais y dividido por 5 é um número inteiro, se eu não sei quem é o x e quem é o y? O meu sujeito está em aberto de novo. Então continua sendo sentença aberta. Último. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo no ano 2000. Aqui eu sei quem é o meu sujeito. Meu sujeito é João da Silva. Eu posso digitar no Google e descobrir se ele foi ou se ele não foi o secretário da Fazenda de São Paulo em 2000. Então isso aqui é proposição. Eu tenho como classificar em verdadeiro ou falso. É proposição. Ou seja, quem que é a sentença aberta? A 1 e a 2. 1 e 2 são sentenças abertas, vou lá e marco letra A. Então perceba que é importante saber o que é proposição e é importante saber o que não é. Quando é sentença aberta e quando é cada uma das outras coisas que podem eventualmente aparecer. Vamos pro próximo. Na lista de frases representadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Então a CESP disse que tinha 3 proposições nas frases abaixo.
Quantas frases tem? 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5, ele disse que 3 delas seriam proposição. 3 delas seriam proposição. Eu quero saber se vocês concordam. Se 3 delas são proposição ou não. Bom, tem 5 para analisar. A primeira frase dentro dessas aspas é uma mentira. Eu vou pular, vou deixar ela para o final. Vou ler a segunda. A expressão x mais y é positiva. É uma proposição? Não. É uma sentença aberta, porque o meu sujeito está em aberto. Eu não consigo dizer se isso daqui é verdade ou se isso daqui é mentira, porque eu não sei quem é x, não sei quem é y. Isso daqui não é proposição, não. Isso daqui é sentença aberta. Próximo. O valor de raiz de 4 somado com 3 dá 7. É proposição? É. Você consegue fazer a conta e verificar se é verdadeiro ou se é falso. Então isso daqui é proposição. Próxima. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Aí, professor, ele marcou bem mais. Tá, tudo bem. Só que eu quero discutir se a frase Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira é verdadeira ou é falsa. Eu não quero discutir isso. Quero discutir se é proposição. É. Essa frase só pode ser verdade, só pode ser mentira. Então é proposição. Até agora tem 2. A CESP disse que teriam 3. Última. O que é isto? É proposição? Não. Rabisca. Isso daqui é uma pergunta. Perguntas não são proposição. Professor, até agora encontramos 2 proposições. Essa daqui e essa daqui. Falta analisar aquela primeira, que você ficou com medinho e pulou a primeira. Falta analisar se a primeira é ou não é proposição. É, eu sei. Deixei ela por último porque ela é a mais complicada. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Professor, eu acho que é proposição. Porque é uma afirmação, eu sei quem que é o sujeito. Quem que é o sujeito? A frase dentro destas aspas. Então é uma afirmação, eu sei quem que é o sujeito, então é proposição. Então tem 3 proposições verdadeiras. É. Normalmente as pessoas costumam olhar para isso daqui e dizer que isso daqui é uma proposição. Só que eu quero que vocês parem para pensar. Se isso daqui for uma proposição, quer dizer que isso daqui vai poder ser classificado em verdadeiro ou em falso. Não sei ainda se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso, mas se isso daqui for mesmo uma proposição, vai existir alguém no mundo que consegue classificar em verdadeiro ou em falso. Agora, pense. Vamos supor que seja verdadeiro. Não estou falando que é, mas vamos supor que seja verdadeiro. Se for verdadeiro, eu tenho que acreditar no que está dizendo ali. Então vamos supor que é verdadeiro, e se é verdadeiro eu vou acreditar no que está dizendo ali. O que está dizendo ali é, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Então se for verdadeiro, eu tenho que acreditar no que está escrito. Então eu tenho que acreditar que é mentira. Mas como que eu vou acreditar que é mentira se está dizendo aqui embaixo que é verdade? Ah, ela entrou em contradição com ela mesma. Então quer dizer que não pode ser verdade, tem que ser mentira. Mas se ela for mentira, tudo que tiver escrito, eu vou saber que é mentira. Aí eu vou pensar o contrário. Ou seja, se for mentira, eu não vou acreditar nisso daqui. Então é mentira. É mentira que essa frase é mentira. Se é mentira que essa frase é mentira, quer dizer que essa frase é verdade. Só que se ela é verdade, por que tem um falso aqui? Qualquer valor lógico que eu coloco ali na frente entra em contradição com o que de fato ela é. Entra em contradição. Eu não tenho o que colocar aqui. Qualquer coisa que eu colocar aqui vai entrar em contradição com o que ela de fato é. Isso é um absurdo, certo? Ela entra em contradição com qualquer valor lógico que você tentar colocar aqui, ela vai entrar em contradição com o que ela é. Isso aqui a gente chama na lógica de paradoxo. Isso aqui é um paradoxo, por quê? Tinha tudo para ser proposição. Só que a hora que eu vou tentar colocar uma verdade ali, dá cagada. A hora que eu vou tentar colocar uma mentira, dá cagada. Então não é proposição. Não é proposição. É um paradoxo. A CESP diz que teriam 3 proposições. Eu só achei 2. Então é proposição 2. A CESP disse 3, então errado. Esse negócio de paradoxo costuma
costuma quebrar a cabeça dos alunos. É um negócio que dificilmente cai em concurso, mas quando cai é um terror, porque ninguém entende direito. Quer ver? Tem até um passatempo que circula pela internet de uma história de paradoxo. Eu vou contar para vocês e eu quero que vocês reflitam comigo. Imagine que vocês estejam passando férias numa floresta. Floresta lá quase que inabitada. De repente está andando pela floresta, uma tribo de canibais te sequestra. Os canibais te amarram e te levam para o chefe dos canibais. Você está morrendo de medo dos caras te comer. Chega lá no chefe dos canibais, o chefe dos canibais olha para tua cara e fala: ó, bicho, o negócio é o seguinte, aqui todo mundo é canibal, aqui todo mundo come carne humana e vai te comer. Só como nós somos canibais do bem, a gente vai deixar você escolher se você quer morrer cozido ou se você quer morrer assado. E aí o chefe dos canibais te fala assim: fala uma frase aí. Se a frase for verdade, você vai morrer cozido. Se a frase for mentira, você vai morrer assado. Essa é a proposta que o canibal te fez. Se a frase for verdade, se você falar uma verdade, você vai morrer cozido. Se você falar alguma frase que seja mentira, você vai morrer assado. Então ele fez essa gentileza para vocês. Se você falar uma frase que é verdade, você morre cozido. Se você falar uma frase que é mentira, você morre assado. E é claro que você não quer morrer, pô. Você está estudando para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Você vai morrer agora que assistiu 20 e poucas aulas. Não, 13 aulas de raciocínio lógico. Não é a hora de morrer. E aí você começa a se indagar. O que eu poderia falar para esse cara? O que eu poderia falar para esse cara para não morrer? Na cabeça dele, ele vai me matar de qualquer jeito. Se eu falar uma verdade, ele vai me matar cozido. Sei lá, Dilma é a presidente do Brasil. Ele vai me matar cozido porque é verdade. Se eu falar uma mentira, ele vai me matar assado. Sei lá, Belo Horizonte fica em Santa Catarina. É mentira, vai me matar assado. Então ele vai pegar a frase que eu falar, vai analisar se é verdade, se não vai me matar. Eu vou morrer de qualquer jeito. Só que você começa a se indagar. Será que não tem algo que eu possa falar para me safar? Essa é a discussão desse passatempo que circula pela internet, que tem tudo a ver com a aula de hoje. Quem quiser pausar para refletir sobre isso alguns minutos, é legal, é um exercício legal para o nosso cérebro, pensar em como se safar disso daqui. Então pode pausar, 1, 2, 3 e pausou. Para quem já pausou e já despausou, vou dizer um negócio para vocês. Para quem já pausou e já despausou, vou dizer um negócio para vocês. Você vai olhar para a cara desse chefe dos canibais e vai dizer assim para ele: ó, morrerei assado. Morrerei assado. Ué, professor, você falar morrerei assado, eles vão lá e vão ter assado, você vai morrer. Não. Se eu falar morrerei assado, antes de me matar, eles vão ter que analisar se isso daqui é verdadeiro ou falso. Agora, vamos supor que seja verdadeiro. Se for verdadeiro, eles vão lá e vão me assar. Se for verdadeiro, ó, quer ver? Ó? Pera. Se isso for verdadeiro, o que tem que acontecer? Se for verdade, eu vou lá e cozinho o cara. Só que se ele ter que cozinhar, isso daqui não vai ser verdade, isso daqui vai ser mentira. Então, se ele supor que é verdade, ele vai ter que cozinhar. Porque se for verdade, tem que cozinhar. Só que se ele ter que cozinhar, isso daqui vai se tornar uma mentira. Ah, então não pode ser verdadeiro, professor. Então quer dizer que não pode ser verdadeiro. Então beleza. Então vai ter que ser falso. Só que se for falso, se for mentira, ele vai ter que ter assar. Só que se ele ter assar mesmo, isso daqui não vai ser falso. Isso aqui vai ser verdadeiro. Qualquer coisa que vocês coloquem aqui na frente entra em contradição com o que vai acontecer. Isso daqui é um paradoxo lógico. Então o cara não tem o que fazer com você, ele vai ter que te mandar embora, não vai poder te comer. Essa é a discussão sobre paradoxo. Paradoxo é um negócio meio obscuro dentro da lógica proposicional. De vez em quando aparece em prova, foi o que aconteceu nesse concurso aqui do Banco do Brasil. E aí eu dei mais um exemplo de paradoxo só para vocês se situarem. Esse passatempo aqui vive circulando pela internet.
Bom, material. O material de vocês, de lógica proposicional, é um material que tem 13 páginas. Só que eu quero que vocês, a aula de hoje, eu quero que vocês mexam só na página 1 e na página 2. Tudo que tiver sem fazer dos exercícios da página 2, vocês podem tentar fazer. Não mexam no resto. O resto eu vou começar a página 3 eu começo a partir da próxima aula. Ok? Bons estudos para todo mundo e até a próxima aula. Tchau!